1 Samuel 17:45 já está aqui no telão. Preste atenção, diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Agora nós iremos ler juntos, mas irmãos, vamos falar com autoridade, porque isso é para nós hoje. É só o versículo 45. Eu vou contar 3, você vai dizer, você vai ler junto comigo com essa autoridade, amém? 1, 2, 3. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Vamos mais uma vez. Só metade da igreja falou. Eu quero que, em nome de Jesus, vamos num só coro, com autoridade. Os que estão aqui, os que estão em pé no fundo. 1, 2, 3. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Oh, glória! Aleluia! Amados, nós conhecemos esta passagem. É Davi que sai do pasto, era um pastor de ovelhas, um menino ainda, cuidava das ovelhas do seu pai, foi designado a ir até o campo de batalha para levar a marmita para os seus irmãos. Mas quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra o exército de Israel com medo de um gigante que se levanta do outro lado, por nome Golias. E a Bíblia diz que ele era gigante, porque se nós lermos o relato de 1 Samuel, ele tinha quase 3 metros de altura, era um homem de guerra forjado nas batalhas. E ele afrontava o exército de Israel. Ele se posiciona e afronta o exército de Israel. Mas quando Davi olha aquela situação, ele diz: isso não combina com aquilo que Deus tem para nós. O cenário não converge. Por que não converge? Porque de um lado existe um exército pagão que serve deuses estranhos, e o Senhor vai dizer em sua palavra que não existe outro Deus além dele. Então é um povo, um exército sem Deus, e que desafia o exército do Deus vivo. Só que o exército do Deus vivo se acovardou. O exército do Deus vivo está cheio de medo. E quando Davi chega naquele campo de guerra, ele percebe que o que está acontecendo não combina com a fé que ele professa. Diga assim: quem não se posiciona é posicionado. Repita isso: quem não se posiciona é posicionado. E a mensagem que Deus me deu para esta manhã é sobre posicionamento. Se você não se posicionar, você será posicionado. E o exército de Israel está sendo posicionado
numa posição de humilhação, mas quando Davi ele olha aqui, ele fala: não, ei filisteu, você vem contra mim com espada, dardos e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. O que Davi está dizendo é: você não está desafiando os homens, você está desafiando o Deus que esses homens servem. O que Davi está fazendo, em outras palavras, é posicionando-se diante da adversidade. Davi não está usando as mesmas armas do inimigo. Percebam que Davi não está usando a espada parecida com a de Golias, o escudo parecido com o de Golias. Davi não está usando uma couraça, Davi não está usando ferramentas carnais. Davi está usando a arma do posicionamento. Diga assim: eu preciso usar a arma do posicionamento. Um dos maiores desafios da igreja do Senhor, enfrentados em nossos dias, é o de se posicionar verdadeiramente em Jesus Cristo. O que está faltando para muitos de nós é este posicionamento em Deus. É por isso que temos medo, é por isso que recuamos, é por isso que nos entristecemos, é por isso que murmuramos todas as vezes que o vento se levanta. E deixa eu te contar uma coisa aqui, meus queridos: Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir. Eu vou repetir para que você entenda: Satanás não está de brincadeira, ele vem para matar, roubar e destruir. Esta é a missão que a ele foi conferida por ele mesmo. Jesus vai dizer: eu vim para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Mas Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele é obstinado por isto, e ele não está de brincadeira. Agora, como cristão, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que não devemos andar como o exército de Israel no confronto contra os filisteus. Um gigante se levanta, brada, bate no peito e fala: não tem homem aí desse lado para guerrear contra mim. E o que o exército faz? Recuam, ficam com medo, não se posicionam no Senhor. E este versículo de número 45 que nós lemos, nós vemos um pequeno menino, pastor de ovelhas, que se posiciona diante da situação, dizendo: você não está desafiando a mim, você está desafiando o Deus que eu sirvo. De novo, Davi não vence a batalha porque ele era mais preparado. Davi vence a batalha porque ele se posiciona. E nós, como cristãos, o que precisamos fazer? 3 tópicos para que nós venhamos entender o que Deus tem para nós nesta manhã. Primeiro, precisamos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Repita isso comigo: nós precisamos assumir nossa posição diante do mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, as seguintes palavras: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que a Bíblia está nos revelando é que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades e principados que habitam nas regiões celestiais. O que a Bíblia está nos dizendo é que a nossa luta é espiritual, e Deus nos traz nesta manhã um alerta que nós devemos assumir uma posição diante do mundo espiritual.
E a recomendação da palavra de Deus, na continuação dos versículos de Efésios 6, 12 e 13, a Bíblia vai dizer: por isso vistam toda a armadura de Deus. Em outras palavras, Deus não nos deixa sós. Existe uma armadura de Deus que nos foi outorgada, concedida pelo próprio Deus, para que nós venhamos lutar espiritualmente. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Rapidamente, qual é esta armadura de Deus? Pastor, eu preciso assumir uma posição no mundo espiritual. Eu entendo que a minha guerra não é contra pessoas, eu entendo que a minha guerra é espiritual, e eu tenho que me posicionar neste mundo invisível, embora a gente não veja, mas ele existe. Nós estamos aqui cultuando, e eu não tenho a menor dúvida de que enquanto nós estamos cultuando, setas do inimigo estão sendo lançadas contra nós para nos distrair, setas estão sendo lançadas contra nós para fazer a coisa não acontecer aqui. Mas eu também sei que Deus envia anjos poderosos para nos guardar e nos livrar. Aleluia, Jesus, eu creio, Pai. Nós não podemos enxergar, mas existe uma batalha, e nós perdemos esta batalha quando não nos posicionamos, quando não vestimos a armadura de Deus. E a Bíblia vai dizer que a armadura de Deus é o que? A verdade. Coloque o cinto da verdade, isto é, sabe quando nós nos posicionamos no mundo espiritual? Quando eu vou diante de Deus em verdade, quando eu ando em verdade. O que mais? A Bíblia fala de justiça, vistam a couraça da justiça. Quando eu ando como um justo na terra, a Bíblia diz que é o justo que viverá pela fé. A Bíblia fala sobre a armadura de Deus, preparação do Evangelho da paz, isto é, calcem a preparação do Evangelho da paz, isto é, eu ando com o Evangelho dentro do meu coração. É o Evangelho da paz a qual eu falo, o qual eu prego. Por onde eu ando, eu vou levar este Evangelho da paz. O que mais? A Bíblia fala de fé, escudo da fé. E é somente com o escudo da fé que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Isto é, o inimigo estará lançando flechas flamejantes, dardos inflamados diariamente contra você. Agora esses dardos não irão te atingir se você levantar o escudo da fé. Quando o diabo fala, você não vai conseguir, você fala: pela fé eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quando o diabo joga fala: o seu casamento está falido, está repreendido em nome de Jesus. O diabo vai dizer: você não vai conseguir, você vai ser lançado numa depressão, essa enfermidade vai te matar. E você vai dizer: não, fiel é aquele que me prometeu. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja os seus pés, ele está me guardando em todo o tempo. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Escudo da fé, o que mais? Capacete da salvação. Isso é lindo quando nós colocamos o capacete da salvação e entendemos que nós somos salvos não por méritos, mas pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Quer ver um cristão fragilizado? É quando ele põe em dúvida a sua salvação. Quer reconhecer um cristão fraco? É quando ele deita a cabeça no travesseiro e fala: eu acho que o meu nome foi apagado do livro da vida. Você precisa ter certeza da sua salvação, meu querido e minha querida. Você precisa entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
João vai dizer à igreja: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. A ordem de Deus é: não pequem, vigiem todo o tempo. Mas se pecar, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus o Cristo. Todas as vezes que você pecar, vai aos pés do Senhor e peça perdão. E você vai ouvir a voz linda e meiga do Senhor dizendo: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Permaneça na minha presença, vista o capacete da salvação. O que mais? A palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é a nossa espada com a qual nós guerreamos. Nós vemos Jesus sendo tentado no deserto, e o diabo usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus, não é verdade? E Jesus, ele combate o diabo, combate Satanás e combate aquela tentação com a espada do Espírito, que é a palavra. Aleluia. Qual é a palavra? Quando vem peso de acusação, o meu advogado não dorme. Deus está comigo. É Deus que me faz caminhar. É por Ele e para Ele. Tudo vem dEle. Se posicione no mundo espiritual, meus queridos. E na sequência do texto de Efésios 6, o apóstolo Paulo vai dizer: orem em espírito o tempo todo, orem no espírito, façam orações intercessórias. Isso é se posicionar no mundo espiritual. É quando eu pego todas essa armadura e me equipo com a verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com a fé, com a salvação, com a palavra de Deus, e eu oro em todo o tempo no Espírito, e oro pelos santos, faço orações intercessórias, e depois de ter feito tudo isso, permaneçam firmes. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria: Satanás não tem medo de línguas estranhas, meus queridos. Satanás tem medo de crente que se posiciona. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Satanás vier te atacar, o que você faz? Você se posiciona, você resiste à oposição. E não tem outra alternativa, ele vai fugir. Deixa eu te falar, sabe qual é a posição do inimigo de nossas almas diante de nós? Sabe aonde ele fica? Não fica diante, não fica em cima, ele fica debaixo dos nossos pés. Ele está debaixo dos nossos pés. É preciso que a gente entenda que devemos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Outro dia eu recebi uma ligação de um irmão querido que eu tenho, muito querido que eu tenho, e Deus tem trabalhado tão fortemente na vida dele. E ele me disse esses dias: pastor, eu estava no hospital e Deus me tocou de uma maneira tão grande para eu orar por aqueles enfermos. Eu vi tanta gente sofrendo, e eu comecei a ser impulsionado para orar por aqueles enfermos. Só que sabe o que aconteceu? Eu não tive coragem, porque eu não me senti preparado para isso. Mas eu vou orar, eu vou buscar, porque eu creio que o meu chamado é orar por enfermos, ir em hospitais. O que faltou, irmãos? Um posicionamento firme, entender que Satanás está debaixo dos nossos pés e que ele nos deu autoridade. Vamos continuar aqui. Segundo, qual que é o primeiro? Assumir a nossa posição onde? No mundo espiritual. Segundo, reconhecer que Jesus morreu na cruz em meu lugar. Nós precisamos entender o propósito de tudo isso, meus queridos, além da vida eterna que Ele nos dá. O que a cruz representa para a igreja? Colossenses no capítulo 3 vai dizer que nós fomos crucificados com Ele, isto é, como Ele foi crucificado, nós também fomos crucificados com Ele.
Mas quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós também fomos ressuscitados com Ele. Quando Ele assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, Ele nos levou juntamente com Ele. E nós estamos assentados nos lugares celestiais já. Nós podemos assumir essa posição. Este é o posicionamento do cristão em Jesus Cristo. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Ele, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que declaração linda! Ele foi crucificado e eu fui crucificado com Ele. Agora já não mais vivo eu, é Cristo que habita em mim. Isso é lindo, irmãos. Nós temos que andar por aí, como nós louvamos aqui. Vamos louvar de novo, declaro Jesus, pelos altos montes, na escuridão, pelas ruas da cidade. Eu declaro o nome de Jesus, porque já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Ele me deu a promessa do Espírito Santo, da pessoa dele, não somente ao meu lado, mas dentro de mim, dentro de nós. Nós precisamos entender que nós já fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos que entender que Ele já nos tirou de um charco de lodo, de um lago horrível, e nos colocou firmados na rocha, firmou os nossos passos, como diz Salmo 40, versículo 2. Ele perdoou os nossos pecados, como diz em Colossenses 1,14. Ele nos adotou como filho, como diz Efésios 1,5. Ele nos selou com seu Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 3,16. Ele nos constituiu embaixadores de Cristo, conforme 2 Coríntios 5,20. Nós somos povo adquirido de Deus, nação eleita. Nós fomos eleitos por Deus para sermos embaixadores. O que é ser um embaixador? É ser um representante de Cristo na terra. Pastor, esta palavra não me parece muito cristocêntrica, parece mais voltada ao homem. Não, meus queridos, não diz respeito a nós, diz respeito a Ele, através de nós. O poder não é nosso, o poder foi dado por Ele e é dele. Quando eu estendo as minhas mãos e oro por alguém, o enfermo é curado, não é o pastor Ettore. O poder não está no pastor Ettore. A igreja não tem entendido, e quando eu falo a igreja, não somos nós aqui, a igreja universal do Senhor não tem entendido isso. É por isso que tem endeusado homens e mulheres, profetas por aí. Não diz respeito a nós, diz respeito ao poder dele operando através de nós, através de você. Isso não é exclusividade do pastor, da pastora, do obreiro, da obreira. Isso diz respeito à noiva de Cristo. Se você é a noiva de Cristo, esse poder está sobre você. Se você é igreja do Senhor, este poder está sobre você. Se você professa o nome de Jesus e reconhece que Ele morreu na cruz, e com Ele nós morremos, mas com Ele também ressuscitamos, este poder está sobre você. Você pode clamar, você pode orar, você pode determinar, você pode se posicionar, porque Deus vai fazer. Oh, aleluia! Não tem nada a ver com a gente. Terceiro ponto e último: em Cristo temos autoridade. Diga: em Cristo eu tenho autoridade. Agora você vai dizer com autoridade. Você vai dizer estas palavras com autoridade. Diga assim, ó, bata no peito e diga: em Cristo eu tenho autoridade. A Bíblia vai dizer que Ele nos deu autoridade, Lucas 10:19, de pisar serpentes e escorpiões,
e temos autoridade sobre o poder do inimigo. Para quem que é isto? É para a noiva de Cristo, é para a igreja, é para você. A Bíblia vai dizer em Marcos 3,14 que nós temos autoridade, e Ele nos deu autoridade para expelir demônios. De novo, o diabo está debaixo dos teus pés, meu querido e minha querida. Você não precisa ligar para o pastor para dizer: pastor, ore porque eu estou sofrendo com as astutas ciladas do inimigo. Pastor, meu vizinho caiu aqui endemoniado e você precisa vir aqui orar. Irmão, irmã, levante a sua mão santa, se dirija ao inimigo e fala: saia em nome de Jesus e não volte nunca mais. A autoridade de Deus está sobre você. Deus nos deu autoridade, Mateus 10:1, para curar todos os tipos de enfermidades. Nós recebemos dele autoridade e estamos prontos para enfrentar todos os desafios. Sabe por que às vezes nós nos encontramos frágeis? Porque parecemos o exército de Israel. Estamos com medo da gargalhada do gigante, estamos com medo da afronta do gigante, estamos olhando para o gigante, esquecendo do Deus que nós servimos. Maior que os seus problemas é o Deus que você serve. Maior que Golias é o Deus dos exércitos de Israel. Posicionamento. Nós recebemos de Cristo essa autoridade, e nós precisamos nos posicionar para estar prontos para enfrentar qualquer nível de batalha com as trevas. Nossa luta não é contra pessoas. Sabe quando você se irrita com uma palavra que foi proferida por alguém? Vai muito além daquele diálogo, meu querido. No mundo espiritual você está sendo minado. Um dardo inflamado atingiu seu coração e você não entendeu isto. Mas se posicione nesta manhã. Sabe por quê? Se você não se posicionar, o medo vai tomar conta de você. Se o medo tomar conta de você, o diabo te derrota. Porque ele usa o medo para nos dominar. Agora, se você resistir ao diabo, o que a palavra diz? Ele fugirá de vós. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor também enquanto nós oramos. Feche os seus olhos aí. Nós temos 5 minutos a mais de culto. Feche os seus olhos aí onde você está. E comece a orar ao Senhor dizendo: Senhor, derrama sobre mim a verdade do Teu Evangelho, Pai. Seja sincero na presença do Senhor, dizendo: eu me sinto longe de viver essa realidade, mas eu estou disposta nesta manhã para viver tudo aquilo que você tem para a minha vida. Diga ao Senhor: talvez, ó Pai, até o dia de hoje eu tenha sido um covarde. Seja sincero na presença do Senhor. Eu tenho me acovardado, eu tenho dado margem porque eu não vesti desta armadura, mas a partir de hoje eu quero me posicionar. Paulo e Silas estavam encarcerados por causa do Evangelho, depois de terem sido maltratados, acorrentados e estavam sendo vigiados numa masmorra. Num cenário desse, talvez nós como cristãos já teria abrido mão de resistir, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite